Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre absolutamente tudo que é digital e se incorpora de alguma forma ao mundo físico. O que, aliás, é bem o tema do qual a gente vai falar essa semana. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda sexta-feira, toda terça-feira, no canal de YouTube do Meio ou então na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Dória, ao meu lado está minha amiga Cora Rona. E Cora Rona, de que vamos falar? Nós vamos falar de desinformação e da precarização do trabalho. A gente vai falar de uma espetacular reportagem da agência pública sobre como que a turma do iFood boicotou a formação de sindicato, a formação de nem disso, a formação de movimentos grevistas, de movimentos de protesto por parte dos entregadores. Vem com a gente. Cora Ronen, um dos grandes temas dessa semana foi iFood, né? A reportagem da agência pública sobre organização dos entregadores, organização de Uber, tudo mais. Esse é um assunto que está ficando quente na sociedade, né? Essa coisa do iFood, para usar um termo apropriado, eu não engoli até agora, né? Você, recapitulando aqui, o iFood usou perfis falsos e páginas falsas para desmobilizar greves e manifestações dos entregadores. Como é que funcionava a coisa? Entregadores começavam uma manifestação pedindo melhores condições de trabalho, aí aparecia um suposto entregador no meio dessa manifestação, com aquela roupa de entregador, com os adesivos, queremos vacina, com um cartaz desse tamanho, para tirar o foco das reivindicações trabalhistas. Depois, eles criavam páginas falsas, tem uma página chamada Garfo na Caveira, que, aliás, eu gostei muito do nome, é uma página falsa, mas o nome é muito bom. E outro, Não Breco Meu Trampo, em que supostos entregadores estariam se opondo às manifestações e às questões trabalhistas, alegando que as manifestações teriam caráter político. Mas tudo isso era falso. Isso era feito por agências de publicidade. As agências faziam memes que supostamente teriam sido feitos por entregadores, inclusive usando um português capenga para passar uma impressão de autenticidade. Selecionavam entregadores, que a gente não sabe se são entregadores ou apenas atores, falando como se fossem entregadores. Eu sei que publicidade é uma coisa diferente de jornalismo, mas eu acho que tudo tem limite. Eu acho que Não, o problema ético é evidente. Pois é. Uma coisa é quando você faz publicidade deixando claro que você está fazendo publicidade, né? Coca-Cola é isso aí. Entendeu? Vivendo a boa vida porque você bebe Coca-Cola. Ninguém tem a ilusão de que você está vendo aquela peça com outro motivo que não o de a Coca-Cola quer te convencer de que é bacana beber Coca-Cola. Tá tudo certo. Mas você sabe que você está vendo uma peça publicitária. Isso aí é desinformação, cara. Isso aí é fake news. Quer dizer, eu só não chamo de fake news porque, na verdade, não é fake news, é fake ads. Não, por isso que eu estou dizendo, é desinformação, no sentido mais amplo do termo, né? Isso não é uma estratégia nova, esse tipo de estratégia antigreve se usa você tentar disseminar a cisânia, né, a confusão dentro de um movimento grevista. É uma coisa. A Amazon teve uma prática intensa disso nos Estados Unidos recentemente, só agora que, pela primeira vez, um armazém da Amazon conseguiu
formar sindicato pela se legislação sindicalizar, né? americana, né? Agora, essa questão, Cora, me parece importante aqui, porque o que acontece? Tipo, olhando mais de longe, a gente tem uma situação que não é culpa do iFood, não é culpa do Uber, não é culpa de nada da gig economy, né, dessa economia de serviços por aplicativo. Eu não sei como é que se traduz gig economy. A economia do trampo? Eu acho que economia do trampo é uma excelente tradução. Embora trampo é um termo muito paulistano, né? Mas eu acho que é uma excelente tradução. Essa economia do serviço que você vende avulso por aplicativo, né? Para explicar, né? Mas que é o iFood, que é o Uber, que é o Get Ninjas, né? No fim das contas, esses troços todos. A precarização do trabalho não é culpa deles. A precarização do trabalho acontece por conta da automação da indústria, né? Você tinha a produção feita em grandes galpões, que eram as fábricas, por um bando de gente. E hoje você entra nesses grandes galpões e tem robôs. Você vai no ABCD. Um robô ali, outro robô ali. É claro. Então, você tem uma grande mão de obra de pessoas que seriam operários e que deixam de ser operários porque aquele tipo de trabalho não existe mais. E a gente sabe que a gente está num momento em que cada vez mais profissões deixarão de existir, né? Inclusive profissões que exigem diploma superior, né? Contador, alguns tipos de medicina, por exemplo, radiologia, vai diminuir muito o número de radiologistas necessários, porque os algoritmos vão identificar a imagem melhor do que a gente. Protéticos. Eu, no outro dia, fiz uma cirurgia de dente. Eu fiquei impressionada, porque o meu dentista usa um scanner para início de conversa, esquece a história de raio-x, e depois aquilo ali é impresso, o provisório vai ser impresso numa impressora 3D, que tem os blocozinhos lá, ele faz. Tudo está concentrado num único consultório. É isso. Meu dentista já tem esse tipo de equipamento também. Eu fiquei muito, muito impressionada com isso. Porque ali você tem uma cadeia de quantas pessoas? Pensa bem. Não, é isso mesmo. E não tem mais. Você está automatizando uma quantidade muito grande de trabalhos. Uma máquina faz o que pessoas faziam, ou um software faz o que pessoas faziam. Então, você tem esse problema de precarização do emprego. E a gig economy, de certa forma, vem para dar uma maneira de essas pessoas, né, terem renda. E existe motivo, existe a função, entendeu? A partir do momento que a gente tem os aplicativos, eu quero pedir comida, eu quero pedir um carro para me levar. Tipo, a função existe, então o trabalho existe. Agora, nesse processo de precarização, as pessoas ganham muito, muito mal, né? Porque você não tem uma organização sindical, porque você não tem... E é importante a gente ter consciência do seguinte: o sindicato, a sindicalização é um direito constitucional. Os trabalhadores poderem se organizar para conseguirem ter algum tipo de força por estarem juntos perante a conversa com o empregador, isto é um direito constitucional. E isso não é um direito constitucional porque a gente tem uma Constituição comunista, não. Isso é um direito constitucional típico de qualquer democracia liberal. Entendeu? Porque é uma maneira de você equilibrar o jogo, né? perante quem está empregando você. E só que como se quebrou a cultura sindical,
existe esse momento em que esses grupos, motoristas de Uber, entregadores de iFood e tudo mais, estão tentando se organizar. E a mesma coisa como a gente está falando, dos armazéns da Amazon nos Estados Unidos, né? Porque isso não é uma questão só brasileira, isso é uma questão europeia, isso é uma questão americana, isso é uma questão de todos os países onde essa gig economy é forte. As pessoas estão tentando se organizar e tem que ser, Cora, tem que ser, porque elas estão trabalhando e olha que coisa complicada você ter um trabalho que, se você fica doente, você para de ganhar. Entendeu? A gente começa a voltar para um tempo faltam garantias mínimas de... Isso. Vamos usar a palavra de decência. É dignidade. Ter uma vida digna é um direito. É um direito. Exatamente. Porque é verdade que todos estariam pior se não fossem os aplicativos. Porque nem esse trabalho precário as pessoas iriam conseguir. Durante a pandemia, então, você imagina, porque um dos problemas no Brasil é a quantidade de pessoas que acaba indo para emprego informal, vira camelô, mas há um número... Quantos camelôs você pode ter numa cidade? Qual é a demanda para as coisas que um camelô vende dentro de uma cidade, né? Então, isso foi uma salvação para muita gente, mas, dito isso, é preciso que se resolva um mínimo de qualidade de trabalho aí, de condições. Pois é, eu acho que a gente tem uma questão aí que, às vezes, as discussões no Brasil ficam umas discussões de ou você está de um lado ou você está do outro, como se você não tivesse uma imensa quantidade de tons de cinza no meio, né? Então, ou você tem que defender a CLT, né, que é a legislação trabalhista dos anos 30, que passou por alguma evolução desde então, mas é, em essência, uma legislação trabalhista pensada para a era industrial, para aquele emprego que você entra e você só sai 10, 20 anos depois. O Chaplin dos tempos modernos, né? Isso, mas é uma legislação trabalhista daquela época, literalmente. Exatamente. Entendeu? O cinema era mudo. Tinha acabado de ficar falado, mas enfim. E é evidente que, para uma empresa como Uber, para uma empresa como o iFood, que na verdade não são empregadoras, elas fazem intermediação entre 3 agentes, né? Entre o consumidor que quer a comida de um determinado restaurante, o restaurante e a pessoa que está ali para pegar no restaurante e levar. De forma que o restaurante não precisa ter um time de entregadores, isso vai sendo ajustado conforme a demanda. O sujeito pode trabalhar no momento que ele quer, ele ganha esse tipo de liberdade, e a gente ganha a praticidade de ter uma lista imensa de restaurantes num único aplicativo. E quer dizer, o troço é muito bacana. É claro que não é o entregador não é um funcionário. Agora, a partir do momento que ele começa a viver daquilo, não pode ser simplesmente ganhar R$2 por entrega. Não. Não, se você está usando pessoas que estão desesperadas e não tem outra coisa. Aí você tem que... Porque, afinal de contas, uma empresa dessas está fazendo fortunas, né? Então tem que ter uma... Qual é o problema? Também é o problema que nós nos acostumamos, como consumidores, a pagar quantias irrisórias por serviços que valem muito mais do que nós estamos pagando por eles. É isso. Então, quando você imagina que você assina, digamos, um Prime, se é do Rappi, não é do iFood, mas, sei lá, você paga R$20 por mês e todas as suas entregas são gratuitas. É ótimo, é muito econômico para o meu bolso, mas não é real em termos de economia, de fato.
Mas aí tem. Eu acho que a conta econômica é um pouco mais complicada do que isso, porque o Rappi faz isso, como a Amazon também tem o Prime dela e tudo mais, porque ela sabe que a maior parte das pessoas vão pagar, vão esquecer que estão pagando no cartão de crédito e não vão consumir. Eu Então, sei, mas isso gera na cabeça da gente uma questão que é a seguinte: o Rappi, em tese, me dá entrega grátis. Então, quando eu vou para o iFood, ou para o Uber Eats, ou sei lá para onde, ou para o próprio restaurante, e o cara me joga uma taxa de entrega de R$ 10, que eu acho uma coisa inteiramente plausível, eu já fico, R$ 10 de entrega, como assim se a entrega é grátis? Grátis em termos, né? Enfim, a gente passou a considerar muito baratos os serviços, que na verdade não são e muito a gente tem baratos. que lembrar que essa taxa de R$ 10, quando o restaurante cobra, em geral é para o entregador. Quando o iFood cobra, ele fica com a maior parte desse dinheiro, né? E Eu olha, nem Cora, Olha, nem sei se no caso do restaurante a taxa fica inteira com o entregador, não, hein? bem, Porque teoricamente deveria ser. tem restaurantes que tiram a gorjeta dos caras, que fazem rachuncho da gorjeta. A gente já ouviu tanta história ruim, né? É, é. A gente vai precisar encontrar um preço pelo trabalho de pessoas. A gente vai precisar reinstituir a civilidade, sabe? Reinstituir a civilidade na vida, no cotidiano, E uma das coisas que a gente vai ter que discutir são coisas assim do tipo, tudo bem, como é que essas pessoas tiram férias? Como é que... Porque, no fim das contas, isso é uma questão financeira, Cora. Isso aí são os executivos dessas empresas, os CFOs, que têm que começar a fazer conta. É aquela coisa do... Um dos mais bizarros direitos trabalhistas, na minha opinião, é o 13º. Por que eu acho o 13º salário uma coisa absolutamente bizarra? Eu lembro do Abraham Steinbrück, que era o deputado estadual do antigo PTB, que dizia que o grande feito dele era a lei do 13º salário. E aí as pessoas ficam com aquela ilusão de que elas têm 13 salários no ano. Por que americano e europeu pensa em salário anual? Porque o número de parcelas no qual se paga um salário é absolutamente irrelevante. Exatamente. A coisa do 13º é tiraram de você a escolha de ganhar 1/12 a mais por mês. Exatamente. Entendeu? E te pagam em dezembro. Porque não é... Aí você acha que você ganha R$ 5.000 por mês, e em dezembro você ganha 10. Não. Você ganha 5.500. Enfim, não vou fazer Whatever. a conta aqui, mas a questão é, você tem um salário anual e pagam 2 parcelas do salário em dezembro, ou 1,5 em dezembro e 1,5 em novembro. Entende? Então, no fim das contas, essas coisas são... Tem um lado aí que é contábil. Entendeu? Como é que eu faço para dar uma renda média 1 mês por ano para aquela pessoa no qual ela não precisa trabalhar? Como é que eu faço para aumentar a renda média dessa pessoa por trabalho? Como é que eu faço para garantir para essa pessoa que ela pode ficar um número de dias por ano doente? Porque isso também, claro, vão ter pessoas que vão ficar 3 meses doentes, mas vai ter gente que não vai ficar doente mês nenhum. É. E você vai equilibrando aquela conta, entende? De alguma forma. Só que você precisa começar a ter esse tipo de previsão. O iFood não é das piores empresas da gig economy. Eles, bem ou mal, têm coisas como dão cursos, fazem capacitação, eles têm alguma preocupação social. Apenas como qualquer tipo de empresa desse mercado que trabalha com um volume muito grande de pessoas, tem sempre aquela coisa de, tá, mas eu quero decidir o que eu vou dar e quando. Eu não quero que as pessoas deem pitaco no que elas querem, porque, claro,
Aí as pessoas vão começar, os entregadores que eu estou falando, né, vão falar, não, peraí, eu quero ser capacitado sim, agora eu preciso de algumas coisas mais básicas para o meu dia a dia. E a gente tem que fazer com que nessa economia, e isso quer dizer que a gente vai pagar mais pelos serviços. Mas a gente tem de pagar o preço mínimo para que a dignidade seja garantida. Porque senão... Claro. Que tipo de sociedade a gente está construindo se a gente decide que tem uma casta que vai ser explorada? Entende? Que tipo de sociedade? A gente tem uma caixinha ali no iFood, você tem no Uber, onde você estabelece uma gorjeta para a pessoa que veio se entregar. Como antigamente, sei lá, vinha um rapaz da farmácia, você pagava e você fica com troco e tal. Bom, a gente preenche. Eu digo, você, as pessoas que têm uma consciência social de que aquela pessoa precisa viver, de que, ou até, não vamos ser ingênuos também, uma condição econômica. Porque tem aquela pessoa que está com o dinheiro muito contado também e também não tem como, enfim. Mas não podia ser isso tinha que estar integrado ao valor. É aquela coisa que nos restaurantes se tornou a gorjeta obrigatória, de 10%, 15%, sei lá quanto por cento, porque a partir do momento que o salário dos garçons era composto pela gorjeta, em boa parte, você não podia deixar isso. Embora eu acho que a ideia da gorjeta se perca quando ela fica obrigatória, mas você não pode deixar isso ao destino aleatório das pessoas e à boa vontade dos clientes. Se aquele cara tem que ganhar um salário com o qual ele pode se manter por mês, isso tem que estar regulamentado, porque ninguém garante que o freguês vai, de fato, dar uma gorjeta. Não, então, mas é isso mesmo. Aquela caixinha da gorjeta não era para estar lá, ou até pode estar lá, mas aquele dinheiro você tem que ter Eu acho que são coisas separadas. Tem que ter gorjeta. Tem que ter gorjeta, mas... Para eu, você ou quem está nos ouvindo, né? Decidir dar um a mais, porque sei lá, porque dá sempre, ou porque a pessoa foi particularmente prestativa naquele dia, ou porque você precisava de urgência e... Não importa. A gorjeta é opcional. A dignidade não pode ser gorjeta. Exatamente. A dignidade tem que estar embutida no valor do serviço. Em essência, porque não temos o direito de explorar as pessoas. Abaixo de impor uma vida indigna porque a pessoa precisa daquele trabalho. Isso é o básico de uma sociedade. É o básico de uma democracia liberal. Não é o básico de uma sociedade comunista. É o básico de uma democracia liberal. Dignidade. Aliás, você sabe que essa própria questão da gorjeta eu vejo com um olhar ambivalente, sabe? Porque eu acho que há um certo paternalismo na ideia da gorjeta. Não gosto da ideia. Eu acho que a pessoa tem que ter o seu salário. A gorjeta pode ser uma coisa que você dá, eventualmente, é um presente que você dá para a pessoa. Mas não, a gente não lida com as pessoas profissionalmente através de presentes. Mas veja, deixa eu... É que a gente vive num país em que a desigualdade é tão grande que eu entendo essa percepção que você tem. Mas pensa, por exemplo, num país europeu em que você vai para um bar, um café, e com muita frequência quem está atendendo a você é um estudante universitário de classe média que tem aquele gig, né? Aquele biscate, aquele troço ali, para fazer uma grana.
porque é conveniente ser garçom, não exige, mas é um garoto de classe média, uma menina de classe média de 20 anos de idade que faz um dinheirinho enquanto está estudando na universidade. Diferentemente do Brasil, que tem esse problema da desigualdade muito marcante, e as pessoas são garçons, trabalham nesse tipo de função como profissão, como vida, com muita frequência na Europa você vê isso como uma coisa de estudantes universitários, tal. Não naqueles restaurantes chiquésimos, né, mas nos bares e cafés, etc. Isso. Ali você veria a coisa de dar 10, 15, 20% como uma coisa... Não, você não vê aquilo porque você vê naquele garçom, naquela garçonete, alguém que era você 20 anos atrás, no meu caso. 25, 30 anos, até eu estou sendo um pouco generoso comigo. 40 anos 25, atrás. 30 anos atrás. Bem, mas você vê um filho e um neto. Entende? E aí não parece uma coisa... Então eu não acho que seja um problema gorjeta. Eu acho que pode ter gorjeta. Eu acho que você premiar um serviço que foi feito particularmente bem para alguém para que você sabe que ganha tão pouco que aquele dinheiro a mais faz diferença. Eu acho super ok, Cora. Eu não acho errado, não. Eu só acho que o básico tem que ser o suficiente para uma vida digna. É só isso que eu acho. Eu acho que a gorjeta é o a mais. Entende? Não é... O básico tem que ser digno. O que está errado é essa estrutura de que o salário do garçom depende basicamente da gorjeta. Isso é isso. Totalmente não faz sentido. Que é o que se criou no Brasil, né? E que é, novamente, um truque contábil dos restaurantes. Eles ficam fingindo que o valor do prato é aquele, quando você sabe que, na verdade, o valor do prato tem 10% quase obrigatórios a mais, que eles não incluem. Então, você acha que você está comendo, sei lá, um bife de R$70 com arroz e batata frita, um PF qualquer de R$30 que você esteja comendo, você acha que o preço daquilo? Não, o preço tem 10% a mais. Porque ele está descontando metade do salário do garçom, do prato, né? Mas... Olha, é problemática essa questão dos serviços, sabe? A gente tem que começar a pensar sobre isso muito sério. A gente ainda pensa em trabalho falando de fábrica, a gente ainda pensa em fábrica pensando no Charlie Chaplin, ali nos tempos modernos. Na verdade, hoje, eu não sei, eu não tenho essa estatística, mas eu acho que a quantidade de gente em serviços é incomparavelmente maior. Não, mas é isso mesmo. Boa parte das economias foram para o setor de serviços. Eu não vejo a sociedade pensando nisso, ou dando ao setor de serviços a atenção que continua dando à questão das fábricas, que já não é relevante. Não, tem... Trabalho é uma questão que o mundo precisa repensar agora, em essência. Pois é. E não escaparemos disso. Agora, nos vemos na semana que vem? Sim, senhor. Então, nos vemos na semana que vem. Até a terça-feira.